Desde o descobrimento de grandes terras como o Brasil, até as viagens ao globo por especiarias ou metais preciosos, a era das descobertas marítimas moldou o mundo tal como conhecemos hoje. Os grandes exploradores abriram caminhos para grandes processos de globalização, industrialização e até exploração. Os europeus realizaram várias descobertas que ditaram o curso da história mundial, influenciando hábitos e costumes de vários povos. Seja bem-vindo ao Cultura Geral. Hoje iremos viajar por 3 grandes episódios das épocas de exploração. O caminho marítimo para as Índias. Dom João II, muito almejava o domínio das rotas comerciais, e a expansão do Reino de Portugal, isto com a intenção de reduzir custos nas trocas comerciais com a Ásia, e também tentar monopolizar o comércio de especiarias, que era um importante ramo da economia portuguesa na época. A expansão visava também solidificar presença marítima portuguesa, então começou a traçar um plano de exploração, que colocaria Portugal numa posição mais vantajosa no cenário global, mas não seria Dom João II a colocar o plano em prática, mas sim o seu sucessor, Dom Manuel I, que indicou Vasco da Gama para uma expedição sem precedentes mas mantendo o plano original. E em 1497, partiu de Portugal Vasco da Gama, em busca de uma rota marítima para contornar o continente africano e alcançar as cobiçadas terras da Índia e suas especiarias. O desejo desta grande exploração foi impulsionado também pelos árabes, que por dominarem e monopolizarem algumas rotas comerciais, tornaram o comércio bastante caro. Ao encontrar essa rota em 1498, os portugueses conseguiram contornar as rotas terrestres tradicionais, evitando custos excessivos e aumentando a competitividade, no comércio de especiarias, seda, e outros produtos do Oriente. Isso permitiu o estabelecimento de relações comerciais diretas e mais lucrativas. O estabelecimento dessa rota marítima abriu as portas para a era da globalização, facilitando o comércio internacional e estimulando a expansão colonial. As potências europeias competiram pelo controle dessas rotas, resultando na formação de impérios coloniais e na interação entre diferentes culturas e civilizações. O caminho marítimo para as Índias foi um marco crucial na história das descobertas marítimas, moldando o mundo moderno e suas relações comerciais e geopolíticas. Mas os exploradores portugueses não se contentaram com os sucessos das suas expedições, e continuaram a todo vapor, até que em uma das suas viagens atracaram nas costas brasileiras. A expedição financiada pelo rei Manuel I de Portugal, o monarca que buscava expandir as rotas comerciais portuguesas para as Índias, contornando o monopólio árabe, para expandir o comércio e a influência de Portugal, comandava uma frota composta por cerca de 13 embarcações segundo relatos históricos. A tripulação era formada por marinheiros experientes, exploradores, membros da nobreza, cartógrafos e até astrônomos. O explorador Pedro Álvares Cabral, comandante militar, navegador e explorador português, em 1500 acidentalmente chegou ao Brasil, contribuindo para o estabelecimento das colônias. Isso teve um impacto duradouro na cultura, economia e geopolítica global. Pedro Álvares Cabral em 1500 chega ao Brasil, quando sua expedição portuguesa, destinada às Índias se desviou para o oeste e alcançou as costas brasileiras. A descoberta do Brasil foi acidental, mas teve implicações significativas. A razão inicial para a exploração de novas rotas marítimas, incluindo a viagem de Cabral, era consolidar o domínio português nas rotas comerciais para as Índias, visando as especiarias e outros bens valiosos. A expansão do Império Português e a exploração de seus recursos naturais foram grandes vantagens da descoberta. O país tornou-se uma colônia valiosa, devido à produção de madeira e mais tarde, à exploração do açúcar, levando à implementação de plantações e ao desenvolvimento de uma economia de plantação. O Brasil se tornou uma importante colônia portuguesa, desempenhando um papel crucial na economia global devido à produção de commodities como açúcar, café e ouro. Além disso, a colonização portuguesa influenciou a cultura, a sociedade e a demografia do Brasil, moldando a nação que conhecemos hoje. O Brasil também desempenhou um papel vital na rede global de comércio durante a era colonial, contribuindo para a interconexão de diferentes partes do mundo.
A viagem de Pedro Álvares Cabral começou em março de 1500, e durou cerca de 10 meses, retornando a Portugal em 1501. A descoberta do Brasil teve um impacto significativo no estabelecimento da colonização portuguesa nas Américas, e influenciou a formação histórica e cultural do país sul-americano. Primeira circunnavegação. Mas os portugueses não eram os únicos interessados na exploração do mundo, os espanhóis também estavam dentro das aventuras, para conseguir o seu espaço na economia e nas explorações daquela época. Fernão de Magalhães liderou a primeira circunnavegação do globo entre 1519 a 1522, demonstrando a dimensão real da Terra. Essa viagem confirmou a esfericidade da Terra, e abriu caminho para uma compreensão mais precisa da geografia mundial. A primeira circunnavegação foi liderada por Fernão de Magalhães, embora ele tenha morrido durante a viagem, e a expedição foi concluída por Juan Sebastián Elcano, em 1522. A descoberta da circunnavegação tinha como objetivo encontrar uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias, nas Índias Orientais. A razão principal para a circunnavegação era encontrar uma rota marítima que evitasse as disputas entre Portugal e Espanha, pelo controle das rotas comerciais orientais. Magalhães acreditava que, viajando para o oeste, poderia alcançar as ilhas desejadas, estabelecendo uma rota exclusiva para a Espanha. As vantagens da circunnavegação foram enormes. A viagem provou que era possível navegar o globo, confirmando a esfericidade da Terra e demonstrando a vastidão dos oceanos. Isso abriu novas perspectivas para a exploração marítima e o comércio global, estimulando a busca por rotas mais eficientes e seguras. O impacto para o mundo foi significativo. A circunnavegação ampliou os horizontes geográficos, contribuiu para o conhecimento científico e facilitou futuras explorações. Além disso, consolidou o domínio espanhol sobre as Ilhas Filipinas, e inaugurou uma era de intercâmbio global, conhecido como o intercâmbio colombiano, que envolveu a troca de plantas, animais e culturas entre o Velho e o Novo Mundo. Essa viagem desempenhou um papel fundamental na compreensão do mundo, influenciando as futuras explorações e os caminhos do comércio mundial. Fernão de Magalhães, conhecido por liderar a primeira circunnavegação, preparou sua expedição de maneira abrangente. A expedição de Magalhães foi financiada pela coroa espanhola. O financiamento foi crucial para a aquisição de navios, equipamentos e a contratação de tripulações. A expedição contava com 5 navios. Os preparativos incluíram o abastecimento de provisões, para uma viagem que se esperava ser longa e desafiadora. Magalhães tinha como objetivo encontrar uma rota para as Ilhas das Especiarias navegando para o oeste, contornando o continente americano. Ele queria provar que havia uma passagem oeste, para as ricas terras do Oriente. A expedição enfrentou várias dificuldades, incluindo tempestades violentas, fome e conflitos com a tripulação. Magalhães perdeu a vida durante uma batalha nas Filipinas em 1521, mas a expedição continuou sob o comando de Juan Sebastián Elcano. A viagem durou aproximadamente 3 anos, iniciando em 1519, a expedição completou a circunnavegação em 1522, provando que era possível navegar a terra. Essa jornada desempenhou um papel significativo na compreensão da geografia global, e na ampliação dos horizontes marítimos, estabelecendo uma base para futuras explorações. Fernão de Magalhães liderou a expedição que resultou na primeira circunnavegação do globo. Essas descobertas foram essenciais, pois expandiram os horizontes geográficos, impulsionaram o comércio global, levaram à formação de impérios coloniais, e eventualmente, alteraram profundamente as dinâmicas políticas e culturais em todo o mundo. O intercâmbio colombiano, troca de plantas, animais e cultura, também desempenhou um papel vital, transformando tanto o velho mundo quanto o novo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e deixe um like. Nós ficamos por aqui.